Quando tomamos a posição de nos entendermos como latino-americanos, é uma posição política de reivindicar uma história, uma trajetória, uma tragédia, né, que foi o processo de conquista. E é também reivindicar um lugar no mundo, uma posição no mundo enquanto uma unidade. Tem uma coisa que é inquestionável, assim, não só teoricamente, mas que na prática se demonstra com muita força, que é o que algumas pessoas chamam da nossa herança maldita, né, que foi o processo de colonização aqui na América Latina. O nosso grito é em português, mas nossos rostos carregam a mesma história de tantos outros povos. O atual contexto político no Brasil se reflete também em outros cantos da América Latina. A gente continua sofrendo novas formas de colonialismo, né? O golpe de Estado que acontece, que continua acontecendo no Brasil, né, passo a passo, né, esse golpe de Estado ele vem mais uma vez, como em outros momentos da história do Brasil, em outros momentos da história da América Latina, vem mais uma vez entregar nossas riquezas. Há, claro, uma percepção nos últimos 10 anos, né, de que o Brasil não dá conta, ele não tem como construir seus interesses nacionais ficando subordinado aos interesses dos Estados Unidos, principalmente. Não tem como, é uma inviabilidade. E essa percepção levou tanto o corpo diplomático, como a intelectualidade do Estado, inclusive os governos, né, que nós tivemos no último período, antes desse golpe, de ter uma percepção, não, temos de construir mecanismos para aproximar o Brasil da América Latina, criar relações internacionais um pouco mais igualitárias, criar redes de colaboração, de solidariedade em diferentes níveis, no nível da tecnologia, no nível da economia, da cultura, da defesa. Né? Por isso surge o Unasul, por isso surge, né, um conjunto de tratados, pactos que deram esse outro contorno. E isso incomodou muito. A América Latina, que tinha sido tradicionalmente o quintal dos Estados Unidos, ela estava se levantando como um ator, né, político, econômico mundial, com uma proposta de soberania maior, né, em relação ao resto da economia mundial. E por isso mesmo, retomar isso, jogar nós latino-americanos lá para trás no passado, ainda como quintal dos Estados Unidos, é uma solução muito favorável para os Estados Unidos e para a crise dele. Não só os Estados Unidos, para a burguesia estadunidense, mas também a burguesia europeia, né, que a gente está vendo a situação da Europa. Los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta. Como um latino-americano enxergava o seu futuro antes dessa onda de governos progressistas? Todos nós falamos, nosso futuro vai ser bem pior do que o dos nossos pais. E esses governos deram uma outra possibilidade para nós. Não, temos possibilidade de ter governos melhores, condições de vida melhores, dignidade, outro papel no mundo, de andar com a cabeça erguida frente ao resto do mundo. A partir da liderança, né, da Venezuela, vem outros governos que vão surgindo pela América Latina, governos de esquerda com projetos populares, diversos, eles não são iguais, em cada país é um projeto diferente. Então vem o Brasil com o governo Lula, vem a Bolívia com o governo Evo Morales, né, os novos estados, constituições plurinacionais, o Equador também, Equador 2008, Bolívia 2009, né, vem depois o governo Lugo no Paraguai, que foi deposto com um golpe também parlamentar, institucional, né, os governos de esquerda no Uruguai, os governos Kirchner na Argentina, que é o estilo Argentina, e é o estilo dos Kirchner, né, da Cristina e do Néstor Kirchner, também fizeram transformações sociais importantes, lembrando que são experiências distintas, métodos distintos, governos distintos, mas que promoveram uma integração da América Latina. Chávez's victories in Venezuela had begun to transform his own country and offer hope to others.
Social forces were massing in the South, cutting across national boundaries. It was as if Simon Bolivar's dream had begun to be realized. Old oligarchies, privileged, lighter-skinned, prepared to defend their status with force. And the new social movements, indigenous, fair-skinned mixtures, and above all, poor. Esses governos progressistas é o seguinte, eles podem ser explicados por essa barbarização, uma resposta humanitária, uma resposta progressista à barbarização que o neoliberalismo fez na América Latina. Um golpe daquelas dimensões, daquela maneira que foi implementado nas décadas de 60 e 70, nunca poderia ser levado a cabo no Brasil hoje, principalmente com o papel de destaque internacional que o Brasil tinha, né? Ainda tem, relativamente, né, econômica e politicamente, mas que estava vindo crescendo e que tinha muito forte, né, na conjuntura, no contexto internacional. Então é necessário ter um golpe um pouco diferente, né? Um golpe que não pareça um golpe, né? Um golpe legal, né? Juridicamente aceito, né? Um golpe que não é feito com as armas, com a repressão do exército. Es un retroceso para todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que esté pasando en Brasil, lo mismo que está pasando en Argentina de otra forma, ¿no? Pero una avanzada neoliberal, una avanzada contra los derechos populares, digamos, una avanzada contra todas las conquistas de los últimos 20 años. Nos parece que ese retroceso es muy importante y nos afecta a las mujeres muchísimo, digamos, porque todo lo que hemos conseguido las mujeres en estos últimos años fue muy importante y en ese sentido creemos importante pronunciarnos, ¿no? Por lo menos que es lo que podemos hacer desde acá, decir no al golpe y bueno, sentar una postura frente a eso. O que acontece no mundo, né? Isso não se trata de nenhuma teoria da conspiração, isso é história do mundo, né? Isso acontece há mais de 2000 anos, né? Desde o Império Romano, os impérios que antecederam, né, Roma, em Atenas e Esparta. Nós estamos falando em jogos por territórios, por influência, por expansão, por poder, por riqueza, por influência. Essa é a história da humanidade. E é isso que está acontecendo. Os Estados Unidos dá a resposta. Olha, nós vamos desestabilizar a região, porque o crescimento da América Latina, o crescimento dos BRICS, significa que os Estados Unidos e a Europa pode ser jogada para o escanteio. The fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union was seen by millions as an end to all alternatives to capitalism. Washington seemed gripped by a triumphalist arrogance, as if thinking now we can do whatever we want. Nós não vimos grandes intervenções dos Estados Unidos na América Latina nos últimos anos, mas curiosamente o orçamento do Ministério da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos para a América Latina aumentou nos últimos anos. Quer dizer, aqui vem esse aumento. Se não existem bases militares, se não existe quarta frota como existiu durante o golpe militar aqui em 64, por que então que o orçamento dos Estados Unidos aumentou? Existem organizações supostamente não governamentais, mas patrocinadas pelo Congresso dos Estados Unidos e por outras instituições públicas dos Estados Unidos que financiam grupos, né, contrários aos governos progressistas, aos governos populares na América Latina. A gente tem, hoje em dia, acredito que não caiba mais aqueles golpes de Estado no formato antigo, que teve em 64 no Brasil, onde militares, uma parte dos militares, com apoio da CIA e de empresários brasileiros e estrangeiros, põe os tanques nas ruas, os militares nas ruas, vai, prende, tortura, mata, parará. Não é o que depois a gente viu acontecer no Chile, em 1973, no Uruguai, na Argentina, em 76. Né? E o regime militar, ele prepara o campo para uma outra coisa ainda muito grave, que vai acontecer no mundo, em especial os países, e tem um impacto mais profundo nos países latino-americanos, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele teve um impacto muito brutal na América Latina. Ele decompôs um conjunto o tecido social, as perspectivas de desenvolvimento, decompôs a estrutura estatal que estava, de alguma maneira, servindo como aporte de desenvolvimento desses países. Então, ele vai decompor aí, de uma maneira ainda muito mais brutal essas possibilidades de desenvolvimento.
avanzar hacia el futuro. Que vamos a seguir progresando, tenemos que seguir luchando mucho más por lo que hemos luchado. Yo de Frei, en la gobernación de él, yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis 4 hijos, con bronconeumonía. Pedi ayuda por aqui, pedi ayuda por allá e não fui nunca escuchada. Da mesma maneira que a gente viu em outro momento histórico, nas ditaduras tradicionais, as ditaduras militares, que não foi um fenômeno isolado aqui do Brasil, que foi uma tendência que tomou e dominou o nosso continente inteiro, esses processos de ditadura, a gente observa que hoje também esse momento que a gente está vivendo e esse golpe que a gente está vivendo hoje, ele não é exclusividade nossa. A gente pode observar outros acontecimentos aqui com os nossos irmãos latino-americanos que apontam a isso. Acontecer tudo que está acontecendo agora na América Latina, a eleição de um presidente extremamente conservador na Argentina, que começou cerceando os meios de comunicação de esquerda, começou demitindo funcionários públicos que eram contrários ao seu governo, né? O avanço de uma direita conservadora também aqui no Brasil, com o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, o avanço da direita na Venezuela, né? Que a pressão que estão fazendo hoje jamais se viu antes na história desse processo bolivariano. Isso tudo é resultado de uma articulação internacional que já foi revelada, que já está clara para todo mundo, mas que ninguém fala dela, porque a ideia da direita conservadora que ocupa os meios de comunicação é manter isso em silêncio. Sendo um novo tipo de golpe, ele também não é a primeira vez que ele é implementado aqui no continente, né? Então, por exemplo, o que a gente viu em Honduras e no Paraguai foi meio que uma implementação, uma aplicação piloto desse tipo de golpe que a gente está vendo aqui. Quando a gente começa a conquistar mais coisas, quando a gente começa a ter um maior sentimento de pertencimento no nosso próprio continente, né? Logo, a repressão não admite essas pequenas conquistas. O mínimo que a gente já cresce é imperdoável, né? E a gente vê sempre a repressão vindo com tudo. Só que o nosso povo é muito forte. E a gente vai até as nossas raízes, como um processo de sobrevivência mesmo, a gente sobrevive, a gente luta muito. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Miren el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terronal reseco. Impossível pensar o atual contexto da América Latina sem refletir sobre o papel do ex-presidente Hugo Chávez e do povo venezuelano. Como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano. Os processos que nós vivemos nos outros países é também reflexo do que aconteceu na Venezuela, que foi o país que teve coragem, digamos, para bancar essas conquistas. E aí vem o Chávez, como essa liderança dentro do processo venezuelano, né? Aquela figura que tinha tudo para dar errado, porque era militar, porque o movimento popular no país era um movimento muito incipiente, naquele momento ainda não tinha toda a força do mundo para sustentar um governo revolucionário,
E tanto é que nos primeiros anos de governo não se propunha a ser um governo revolucionário socialista, né? Era um governo acusado, inclusive, por grande parte da esquerda latino-americana como mero reformista, e pouco a pouco isso foi ficando mais claro, digamos assim, né? A que veio o Chávez naquele processo, apesar de militar, um homem do povo. O Chávez vem com essa promessa, com essa convicção de que era possível a gente resistir ao neoliberalismo, era possível a gente criar uma estratégia nova de desenvolvimento, era possível ter um discurso que ao mesmo tempo reivindicava a nação, a pátria para esse povo e retomar a dignidade, e em conexão com a articulação da América Latina, dos explorados da América Latina. Eu nasci allá 100 metros allá. Hola. Hola, ¿cómo está mi vida? Mira, muchachita. Venezuela pasó 50 años sin proyecto, ahora tenemos un proyecto. Vi o Chávez uma vez dizendo isso: eu sou o companheiro Chávez, eu sou o presidente amigo, o comandante amigo, mas eu continuo sendo Estado. Ninguém falou com tanta sinceridade com o povo, né? O presidente que mais se assemelhava, que mais se aproximava da identidade do povo venezuelano foi o que foi mais sincero e disse: eu sou o Estado. Então, se tiverem que brigar contra mim, briguem contra mim, porque eu continuo sendo Estado. Né? Essa sinceridade, essa verdade é que eu acho que foi o grande potencial de transformação. Como juventud, que nos toca assumir o papel de la revolución bolivariana. Los jóvenes apoyando lo que de verdad queremos para el mundo. Un presidente que no solamente piensa en Venezuela, sino ha unido al mundo, Latinoamérica. E aí também é importante que a gente diga para o nosso telespectador, né, como a nossa mídia mente, distorce, encobre a realidade. Né? A Venezuela avançou muito. Eu estive na Venezuela 2 vezes, né, e uma vez eu tive um encontro com um representante da ONU, da FAO, né, que trata da questão de alimento, e ele, um depoimento pessoal do cara da ONU, falando: olha, a Venezuela, quando começa o governo Chávez, a Venezuela tinha 4 milhões de pessoas famintas, passando fome. Né? Isso tem 2 anos que eu tive um encontro com essa pessoa. Hoje a Venezuela vive uma crise que é uma guerra econômica forjada pelo Império Americano, né? Mas ele falava: hoje não tem ninguém passando fome na Venezuela. A Unesco atestou o fim do analfabetismo na Venezuela. Respaldar al comandante Chávez porque nosotros creemos que el comandante Chávez representa toda la lucha de todos los pueblos que han sido excluidos a lo largo de nuestra historia, a lo largo de toda la historia de nuestra América. Creemos fuertemente que Chávez consolida a todos los movimientos de izquierda, porque creemos en la utopía de un sueño que es posible. Nesse momento agora, o povo venezuelano passa por dificuldades muito sérias e que não são, em nenhuma medida, produto das escolhas políticas que esse povo fez. Pelo contrário, a escolha política que o povo venezuelano fez foi transformar a matriz econômica, a matriz produtiva do país, produzir alimento de qualidade, que abasteça o país, melhorou muitíssimo a produção de alimentos no país, mas ainda assim há uma ofensiva da direita conservadora, pró-imperialista na Venezuela. A gente vê, por exemplo, o processo que a Venezuela vive hoje, que é um estado de golpe mesmo, que vem muito tempo, né? Essas tentativas de golpe sucessivas, inclusive do estilo antigo, né? De golpe militar, mas que com a saída do Chávez e, digamos, um certo enfraquecimento das lutas populares que tinham referência nele, a gente vê o acirramento dessa tentativa de golpe. E como no Brasil ela vem em 3 frentes: a frente midiática, né? A frente econômica, né? E também a questão da violência.
gente vê um enforcamento intencional, né? Eles pegam as pessoas pelo estômago, pelo desespero, né? Na Venezuela isso é muito claro, porque é um país que depende muito da importação, então eles produzem pouco para sua autossuficiência e a gente vê a restrição da distribuição dos produtos. Não é que na Venezuela não haja comida, não tenha comida para as pessoas comprarem, como os meios de comunicação tentam passar. Na verdade, hoje a gente encontra tudo para comprar, só que fora do preço regularizado, a preços altíssimos, então a grande maioria da população não tem como consumir esses produtos, incluindo produtos da cesta básica. Venezuela se desató la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Revolución que, ¿quién no puede dudar?, ha tenido cuantos impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá, y seguirá teniendo impacto. Da mesma maneira que eles aproveitam roteiros, eles reciclam os golpes, etc. e tal, na nossa luta e na nossa resistência também. Nós somos um povo gigantescamente criativo, né? Com diversos recursos para se apoiar e se aproveitar. Então, quando a gente vê, por exemplo, a resistência e a luta do povo venezuelano, que tem anos barrando um golpe anunciado, que já foi tentado, etc., eu acho que para nós é um exemplo, tentar entender o que acontece na Venezuela, mas tentar também se nutrir um pouco do que é o povo venezuelano em sua luta. Eu acho que isso para nós é uma referência hoje. Muito hoje se fala, por exemplo, dos limites daqueles processos que começaram lá no começo da década dos 2000, o processo da Venezuela, o processo no Brasil, na Argentina, né, os limites desses processos. E eu acho que esse momento em que a direita começa a retomar, ela também se aproveita um pouco, de certa forma, dos limites desses projetos que estavam sendo construídos. Agora, isso não significa que seja o limite do processo revolucionário da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, obviamente, não está satisfeita com o que tem agora, com a realidade que vive agora e vai continuar lutando. Nós, povo brasileiro, povo latino-americano, acreditamos sim que nós seremos uma nação livre. Nós lutamos, ocupamos as ruas cada dia mais por uma pátria livre. Não devemos desistir nunca. É somente através da luta que nós vamos alcançar a liberdade. Pienso que no es difícil si la lucha es persistente, la chamba se asumió y nos mantenemos de pie. Juventud revolucionaria, habla claro que es lo que somos, que el fruto de la rabia, la rebeldía y el dolor. El futuro de esta patria depende de nuestra acción, caminando en colectivo, apostando a la unión y para que se consolide la revolución. A América Latina continua presente no programa Extra Classe. Na próxima semana, uma reflexão sobre nossas identidades e raízes. Até lá! Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido.
vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino